ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Salve, irmãos, com a santa paz de Jesus Cristo, bom tê-los aqui. Estamos aqui por mais um dia para ministrarmos a palavra do Senhor. A minha voz está meio estranha, né? Mas é por causa da alergia. Esse tempo de noite frio demais, de dia, de tarde calor demais. Aí fica essa gangorra, frio, calor, calor, frio, frio, calor, calor, frio. E essa gangorra me arrebenta totalmente. Desde quando eu era criança, desde quando eu era pequeno, eu já tinha isso. Mudou o clima. Para você ter uma noção, eu tenho tipo, meu corpo é tipo um termostato. Começou a mudar o clima, eu começo a espirrar. Nem tá calor. O frio ainda não chegou. Tá chegando o frio, já começa a espirrar. Já começa a espirrar, já espirro, como diz o provérbio, espirro que nem bote. Aí eu vou lá, tomo um antialérgico, mas o antialérgico nem sempre resolve. Às vezes a alergia é tanta que nem o antialérgico resolve. Às vezes resolve, para de espirrar, mas nem tanto. Mas nem por isso eu vou deixar de pregar, nem por isso eu vou deixar de ministrar. Gripado ou não gripado, resfriado ou não resfriado, como eu posso dizer, com o nariz entupido ou não entupido, é necessário falar das boas novas, necessário falar do Evangelho, da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Hoje nós daremos continuidade do capítulo de número 6 do livro do Gênesis. Nós paramos no versículo de número 3, nós daremos continuidade. Nós falamos do versículo 1, versículo 2, tivemos uma boa introdução. E dali nós paramos no 3. Nós daremos continuidade a partir do 3. O capítulo 6 é composto de 21 versículos. A glória de Deus. Vai mencionar a corrupção dos homens. Deus anuncia o dilúvio a Noé. E ali começa todo o preparativo para escapatória através da arca que todos nós conhecemos, que é muito bem pregada, muito bem falada, muito bem mencionada, já virou até tema de filme. Então nós precisamos aí logo logo chegaremos nessa parte que vai falar da arca. Versículo de número 3 diz assim: Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porque os seus dias serão 120 anos. Então, falando sobre um resumo breve, versículo 1, versículo 2, está falando que que os filhos de Deus, a geração de Sete, tomou para si mulheres, filhas dos homens, geração de Caim, como nós já mencionamos no versículo, na mensagem anterior. Quem são os filhos de Deus? Quem são os filhos dos homens? No filhos de Deus aqui não é anjo, tá bom? Porque a Bíblia é bem clara em dizer que todo quanto recebe a Jesus Cristo é dado o poder de ser chamado filho de Deus. E quem já acreditava em Deus, já servia a Deus, já honrava a Deus desde antes do dilúvio, já eram chamados e consagrados filhos de Deus, tá ok? Então, filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus, ora a Deus, faz
oração ao Senhor, levanta altares ao Senhor, faz sacrifícios ao Senhor, dá louvores, graças, segue a sua vontade e a tua palavra. Então, filho de Deus é todo aquele que faz a vontade de Deus como filho. E já tinha filho com pessoas consideradas filhos de Deus antes, que são os santos de Deus. Nós vemos Noé, pode ser considerado um. Abraão também foi chamado de amigo de Deus também. Então, todos aqueles que servem a Deus é filho de Deus. A todo aquele que não serve a Deus é filho dos homens. Tá ok? Então não tem nada a ver com angelologia, que é estudo dos anjos. Tem nada a ver com anjo aqui não. E o Senhor, vendo essa maldade, que os homens se multiplicavam, que aqueles que eram para ser nação santa, separados, começaram a se misturar. Aqui eu já abro um parênteses. Você foi separado para servir a Deus. Você foi separada para adorar a Deus. Não se misture com quem é impuro. Você é puro, você é pura, você é santo, você é santa através do sangue de Jesus Cristo. Não se mistura. Cristão e o mundo é que nem água e óleo, não se mistura. Água e óleo não se mistura. Cristão e o mundo não se mistura, não se dão, não tem esse negócio de mistura, não tem meio termo, não dá. Óleo só se mistura em junta de cabeçote, meu querido, né? E a igreja não é junta de cabeçote, cabeçote não, tá? É, Somos separados e chamados à santificação. Devemos sempre nos santificar através da oração, jejum, leitura da Bíblia. Devemos ser separados. Aqueles que eram para ser separados, aqueles que foram chamados para serem separados, começaram a se misturar, começaram a se contaminar, deixaram a santidade de lado e começaram a se envolver com os filhos do pecado. Começaram a se envolver com os filhos dos homens, com as filhas dos homens, a geração de Caim. E ali a maldade se multiplicou. A maldade era tanta que um homem matou outro homem simplesmente porque o feriu. E isso é tratado como legítima defesa, talvez até louvável. A gente pode até considerar, louvável não, considerável como legítima defesa. Mas aí ele matou um jovem que simplesmente pisou nele, né? Não sabemos o contexto desse pisão, se foi simplesmente um pisão por nada, foi inocente, ou simplesmente ele estava ali junto com outro homem que feriu e estava ajudando, batendo nele. E esse homem se chama Lameque. Lameque, o quinto da geração de Caim, tá ok? Não é Lameque, o pai de Noé, não. Lameque, pai de Noé, é um que está na geração de Sete, Lameque da geração de Caim é outro, são dois Lameques aí, não confunda, por gentileza. Então a maldade estava tanta que as pessoas não se matavam, se odiavam. A palavra bem clara que disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. Ou seja, meu espírito não estará para sempre com o homem, né? E por que Deus disse que o meu espírito não estará para sempre com o homem? Simplesmente lá no o sábio Salomão, ele disse em um dos seus livros que quando o homem morre do pó ao pó e o espírito volta para Deus, porque foi Deus que deu. A carne volta para a terra e o espírito volta para Deus. Esse espírito é o espírito de vida, é o fôlego de vida. Então, o Espírito de Deus que está no homem e todo ser humano tem, eu tenho, o Espírito de vida está em mim, você tem, independente de quão pecador seja o homem, ele tem o Espírito de Deus, não o Espírito Santo. O Espírito Santo é um, o Espírito de Deus que está no homem é outro. Tanto é que para ajudar a diferenciar o Espírito Santo do Espírito que está no homem, o Espírito que está no homem é chamado de Espírito do homem, né? O Espírito do homem, o Espírito Santo e o Espírito do homem. Isso foi colocado para
facilitar o entendimento, facilitar aí a compreensão, a diferença entre o que é o espírito do homem, o que é o Espírito Santo, né? Porque todo homem tem um espírito nele, que é o espírito de vida, só que esse espírito não pertence ao homem, esse espírito foi Deus que deu e retorna para Deus quando o homem morre, tá ok? Esse espírito que está no homem é chamado de consciência. Aquilo que você sabe o que é certo, o que é errado. Desde pequeno você já sabe o que é certo, o que é errado, você já tem noção do que é certo, do que é errado. E no mundo podre ao qual nós vivemos hoje, esse espírito de vida, de consciência que nos mostra isso é errado fazer, não faça isso, não faça aquilo, não fale isso, não fale aquilo, isso é errado, isso é feio, vai ofender, vai machucar, você não queria que fizesse isso com você. Esse espírito que remói aqui dentro do nosso cérebro, da nossa cabeça, sobre as coisas que nós fazemos, que antes, às vezes, antes da gente fazer, já fala não deve fazer, que é errado, aí você nega a consciência do espírito e vai fazer o errado. Isso é negavam ao Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus que está em nós, ele sempre está nos alertando do certo, do errado, do bem, do mal, né? E muitas das vezes a gente não dá ouvidos para o Espírito de Deus que está no homem, que podemos chamar de Espírito do homem para facilitar o entendimento, porque é meio difícil às vezes a gente distinguir uma coisa da outra, porque eles estão bem ali, bem milimetricamente ali, um pertinho do outro, né? As pessoas podem confundir o Espírito de Deus que está no homem com o Espírito Santo, e não é. O Espírito do que está no homem, não é o Espírito do homem, é o Espírito que está no homem, que pertence a Deus, ele está sempre nos incomodando sobre o que é certo, sobre o que é errado, né? E muitas das vezes a pessoa tá tão afogada no pecado, a pessoa tá tão enxertada no pecado, tá tão influenciada pelo pecado que ela nem sequer escuta mais a voz do Espírito, a voz da consciência que fala isso é errado, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? E é por isso que nós devemos pregar o Evangelho, porque o Espírito Santo vai falar com o Espírito que está no homem e o Espírito que está na mulher, também, quando nós geralmente falamos homem, falamos macho e fêmea. Então, o Espírito que está no homem e o Espírito que está na mulher recebe do Espírito Santo entendimento, porque é o Espírito Santo que convence o ser humano do pecado. Não sou eu que vai te convencer do pecado, o meu trabalho não é esse, a minha função não é te convencer de nada. A minha função é só pregar esta palavra, o que está escrito aqui, e o Espírito Santo vai fazer o restante. Porque a Bíblia diz: como ouvirão, como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então nós pregamos para que vocês ouçam e possam crer. E quem vai lhes convencer não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. A minha função não é te convencer a nada, minha função é só pregar a palavra, o que está escrito aqui, para que o Espírito Santo faça a obra na sua vida. Amém? Então veja só, o Espírito Santo entra em contato com o Espírito que está no homem, começa a falar com o Espírito que está no homem. O Espírito que está no homem começa a surtir influência e começa a brilhar uma luzinha lá no fim do túnel. Essa luzinha lá no fim do túnel começa a brilhar, começa a brilhar, começa a brilhar, começa a brilhar. É a luz do Espírito Santo iluminando o Espírito que está no homem, para que o Espírito que está no homem reconheça que é pecador, se arrependa dos seus pecados, transgressões, iniquidades, e reconheça que existe um Deus no céu, de amor, de caridade, de piedade, e que deu seu único filho por nós, né? Isso o Espírito Santo vai te convencer, vai tratar contigo. Algumas dúvidas vai ter, mas para tirar dúvida tem a palavra santa do Senhor. E o espírito que está no homem vai começar a influenciar o homem, dizer, ah, isso não é certo, isso é errado, tem que parar com isso, tem que parar com aquilo. E muitas das vezes é uma briga terrível entre a carne e o espírito, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito, ele não pode ser corrompido. O espírito que está no homem não pode ser corrompido, porque é o espírito que Deus deu. E se o espírito volta para Deus, como o espírito
poluído pode voltar para um Deus que é totalmente santo? Isso é meio difícil de compreender. Então, o espírito que está no homem não é impuro, é o homem que é impuro, os desejos do homem, aleluia, a carne do homem, os desejos infames do pó, ao pó, a carne é pecaminosa, por isso que existe a guerra entre a carne e o espírito, entre os desejos e a consciência, entre aquilo que você deseja e entre aquilo que você pensa sobre a sua consciência. Então existe essa guerra terrível, feroz, que não te deixa orar, que não te deixa jejuar, que não te deixa ler a Bíblia, que sempre quer te apartar da Bíblia, quer te apartar da oração, quer te apartar do jejum. Mas fica firme na fé. É fácil? Não, não é fácil. É difícil, não é fácil. Se fosse fácil, Jesus Cristo não precisaria ter nascido. Jesus Cristo nasceu porque não era fácil, porque nós não conseguiríamos. Mas ele venceu por nós. E todo aquele que está enxertado em Cristo vencerá também. Ok? Então, Deus estava falando: o meu espírito que está no homem não permanecerá com o homem para sempre. E continuando, porque ele também é carne, ou seja, o homem também é carne, o homem tem a tendência do pó, tem a tendência de viver materialmente, viver pelas coisas da terra, viver materialmente e acabar morrendo. Porém, os seus dias serão de 120 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós já vemos nos capítulos anteriores que os homens viviam muito, viviam 700, 800, 900 anos de idade. As pessoas viviam muito, tinham muitos anos de idade. Era, imagina você viver 600 anos, viver 700 anos, quase um milênio, 1000 anos. Nossa, é muito tempo de vida, é muito tempo de vida mesmo. E naquela época as pessoas viviam tudo isso. Só que, devido à podridão do pecado, as pessoas escolherem mais o mal do que o bem, escolherem mais a decadência, as coisas de baixo do que as coisas de cima, porque as pessoas são corruptíveis, as pessoas são sedentas pelo pecado, são sujeitas aos seus desejos. Por este motivo, Deus falou que o espírito dele não permaneceria mais com o homem por tanto tempo, mas os seus dias serão de 120 anos. Então Deus decretou: o homem não vai passar de 120 anos, o homem vai começar a desfalecer 120 anos, porque eles não podem viver demais, eles não podem viver muito, porque é muito pecado, é muita podridão. Poucos fazem o bem, muitos fazem o mal, e não dá, meu espírito não vai se contender, eu não vou permanecer com esse povo por muito tempo, não dá, não é aceitável. Eu sou santo, eu não aceito o pecado, e essas pessoas só querem viver no pecado, então eu vou dar uma chance das pessoas se arrependerem, e em 120 anos é o suficiente para as pessoas se arrependerem de seus pecados, transgressões, iniquidades e se renderem em obediência a mim. Mais do que isso, não dá não. Passar de 120 anos já é absurdo, as pessoas estão abusando da bondade, do dom da vida. E o único que pode tirar a vida é o que deu a vida, Jesus Cristo, dono da vida. Ele deu a vida, ele tira, ele tem todo o poder. Ele tem poder de dar, tem poder de tirar, glorificado, exaltado é o nome santo de Jesus. Acredite você sim ou não, aceite você sim ou não, a verdade é essa, a realidade é essa. Havia naqueles dias gigantes, versículo de número 4. Versículo de número 4, glória a Deus. Versículo de número 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Antes, esses eram valentes que houve na antiguidade os varões de fama. Conhecido como Nefilins, muitos, para mim, hereges, que falam heresias,
que falam que o anjo que gerou esses gigantes, houve sim gigantes, mas para mim isso aí entre homem e anjo, entre ser humano e anjo, isso para mim é uma baita de uma heresia, porque veja só o que o versículo 4 diz: havia naqueles dias gigantes na terra, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Presta atenção, versículo 4. Havia, vírgula, naqueles dias, vírgula, gigantes na terra. Ponto e vírgula. Ou seja, os gigantes já existiam. Os gigantes não foram gerados por anjos que entraram nas mulheres. Os anjos vieram e tiveram relação com mulheres. Não, gente, não vai nessa ideia, não. Olha o que está no texto, olha a Bíblia. Já havia naqueles dias. Naqueles dias já existiam anjos, ou seja, já existiam gigantes na terra. Naquela época existiam gigantes na terra. E gigantismo é uma doença. Gigantismo é uma doença. Vai me dizer que depois do dilúvio, os anjos continuou fazendo papapá com as mulheres dos homens. Golias era um gigante. E tinha outros gigantes também na Bíblia. Quando Israel foi dar uma espiada na terra que Deus tinha dado lá, a terra de Canaã, que mandava leite e mel, os israelitas lá, conhecidos como hebreus na época, chegaram lá e falou: ó, Moisés, a terra é boa, maravilhosa, mas é o seguinte, tem uns homens lá, tem um povo lá que é grande, tem um povo lá que é gigante. O povo é alto. A gente olhando para ele, nós somos como gafanhotos perante eles. Eles são tão grandes que nós nos sentimos um gafanhoto diante daquele povo. E quando aquele povo olhava para nós, nós éramos como gafanhotos para ele também, de tão pequenininho que nós somos. Aquele povo é gigantesco, aquele povo é enorme, a gente é como gafanhoto, a gente é como pequenininho demais, a gente é muito baixinho perante aqueles homens. Aqueles homens são terrivelmente altos, aquelas pessoas são terrivelmente altas. Agora você vai me dizer que depois do dilúvio, os anjos também desceram na terra, papapá, com as mulheres da terra e geraram os gigantes que estavam lá em Canaã. Você vai me dizer isso também? É isso que você quer me dizer? Porque se você está dizendo que na época antes do dilúvio eram os anjos que geraram os gigantes, então quer dizer que os anjos continuaram na rebeldia contra Deus, fazendo filhos nas mulheres, quando ali na terra prometida, né, ali na terra Canaã, eles faziam também. Vai me dizer que Golias era a junção entre uma mulher e um anjo. É isso que você quer me dizer? Qual é, irmão? Acorda pra vida, olha pra Bíblia, para de tanta heresia, para de tanta bobagem. Isso não faz sentido nenhum, meu querido, minha querida. Para com esse negócio, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. Temos 3 passagens bíblicas relatando gigantes. E até os dias de hoje, gente. Hoje é raro, é raríssimo. Mas até os dias de hoje já foi comprovado pela ciência, o gigantismo é uma doença. Tem pessoas, já teve reportagem, se não me engano, na Rede Globo, um homem com mais de 2 metros de altura. Acho que o homem tinha 2,30 m de altura, 2,16 m de altura. A língua dele era pesada que ele mal conseguia falar. Gigantismo existe até os dias de hoje. Não vem falar que os anjos até os dias de hoje estão se rebelando contra Deus e estão fazendo filho a rodo aqui na terra. Vai dizer que os anjos estão até os dias de hoje. Porque demônio não pode ser chamado de filho de Deus. Demônio não pode ser chamado de filho de Deus. Demônio não é filho de Deus. Filho de Deus é aquele que exalta a Deus, ou seja, os anjos e a igreja santa de Jesus. Vai me dizer que até os dias de hoje os anjos estão se rebelando contra Deus, descendo na terra e fazendo filho aí a roda aí. Porque até os dias de hoje já tem gigantismo e ainda existe nos dias de hoje. Gigantismo existe. Se você for fazer uma pesquisa aí na internet sobre gigantismo aí, você vai ver homens e mulheres totalmente altos, com uma estatura fora do comum. Não tem como ser anjos, gente. Para com essa viagem na maionese, para com essa baboseira, com essa heresia, com esse patati patatá das ideias, gente. Os filhos de Deus é a geração de Sete. E os filhos dos homens é a geração de Caim. Não tem como ser anjo. Não cola, irmão. A conta não fecha, a conta não bate, não dá, gente. Até porque
Versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra. Ponto e vírgula. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Olha aqui. Havia gigantes na terra. E também depois. Ou seja, já existia gigantes na terra antes dos filhos de Deus entrarem nas filhas dos homens. Antes dos filhos de Deus entrarem nas filhas dos homens, já existiam gigantes, gente. Já havia naqueles dias gigantes na terra. Ponto. E também depois. E também depois. Você sabe o que é também depois? Ou seja, se é depois e também depois é porque antes já existia. Se existiu depois, é porque antes e também depois. Se começou a existir também depois, isso também é porque já existia no passado. Ou seja, está falando do presente, do futuro e que já existia no passado. Então, e também depois. Ou seja, já existia gigantes antes. Entendeu? Versículo de número 4. Já existia gigantes antes. A parte A diz que existia gigantes na terra. A parte B diz que e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos. Já existia gigante antes da rebeldia, antes dos filhos de Sete terem relação sexual com as filhas de Caim, da geração de Caim, ou seja, os filhos da geração de Sete, os homens da geração de Sete, antes dele terem intercurso sexual com as mulheres, as filhas dos homens da geração de Caim, antes dos filhos de Sete terem intercurso com as filhas dos homens, geração de Caim, já existiam gigantes. Os gigantes já existiam, gente. É só você ler o texto, é só você prestar atenção no texto. Tem gente que atropela demais o texto, lê atropelando e não presta atenção nas vírgulas, não presta atenção nas pausas, não presta atenção nas pontuações, simplesmente lê o texto e tira uma conclusão aí, nada a ver, uma conclusão sem sentido. Nada a ver, gente. Não tem como, não tem lógica, não tem cabimento. E a Bíblia já está falando aqui na cara que antes dos filhos dos homens, antes dos filhos de Deus entrarem nas filhas dos homens para gerar filhos, já existiam gigantes. Já existiam gigantes antes. Está aqui, versículo 4. Já havia gigantes na terra. E também depois. Depois quando? Existia antes dos filhos de Deus entrarem nas filhas dos homens, e depois que os filhos de Deus entraram nas filhas dos homens e geraram filhos, também teve gigantes. Olha só. Gente, isso aqui é Bíblia, é só você analisar o texto, olhar o texto, prestar atenção no texto. É só prestar atenção no texto, gente. É só analisar o texto, gente. Pare de atropelar texto e tirando conclusões precipitadas, falando heresias e levantando só por... E as pessoas vão acreditar, gente. Principalmente se você tem nome e renome de pregador, de cantor, de pregadora, de cantor. Se você tiver um nome e renome, meu Deus do céu, se você tiver fama e você falar uma baboseira, falar uma infelicidade, falar uma mentira, as pessoas vão engolir a rodo. Porque as pessoas, elas não examinam as escrituras como tem que ser. Os crentes de hoje, não é que nem os crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, quando ouvia Paulo, eles iam olhar a Bíblia para ver se o que o Paulo estava falando era exatamente isso. Então, tá faltando isso na minha geração. Tá faltando isso na nossa geração. Pessoas que quando ouvem o pregador, pessoas que quando ouvem a pregadora, que quando ouvem o cantor, que quando ouvem a cantora, vão para trás da Bíblia. Ele falou, ele pregou, glória a Deus, aleluia, vamos para a Bíblia, vamos ter certeza. Ele falou isso e aquilo, vamos ver na Bíblia se é exatamente isso. Tá faltando isso. Não que você vai ficar folheando a Bíblia durante a pregação. Mas anota o ponto. Faz uma anotação ali e continua prestando atenção na palavra. Porque às vezes ele teve a infelicidade de falar uma coisa errada, o resto... Uma coisa que ele falou pelo Espírito, que ele falou errada pelo Espírito dele, e o restante está no Espírito Santo. Pode acontecer.
o apóstolo Pedro, ele falou do Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Cri, que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que depois ele falou de si mesmo, que Jesus não morreria. E Jesus o repreendeu dizendo, sai daqui, Satanás. Olha que coisa. O que acontece? Muitas vezes a pessoa está falando no Espírito, está cheio do Espírito, o Espírito Santo para de falar e a pessoa continua falando de si mesmo, por si mesmo. Por quê? Vai entender. Por isso que eu não gosto de entregar profecia e revelação. Porque muitas das vezes o Espírito Santo fala A e na empolgação você fala A, B, C e D. E acontece o A e o B, o C e o D, que não tem nada que foi de você, não vai acontecer. Tem que prestar atenção no texto. Analise o texto. Não é porque a pessoa muitas das vezes teve um entendimento errado que ela não tem o Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo, só que ela teve um entendimento errado e você tem que mostrar nas escrituras para ela segundo o que está escrito. Porque é o que está escrito que vai convencer a pessoa do pecado. É o que está escrito. As pessoas têm que analisar o que está escrito. Então já havia gigantes antes. E depois continuou havendo gigantes. Os gigantes continuaram a existir. Já os gigantes já existiam e os gigantes continuaram a existir. Depois que os filhos de Deus entraram nos filhos dos homens. Agora um ponto bem importante, bem interessante. O que tem de tão interessante? A parte C do versículo. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Quem são esses valentes que houve na antiguidade? Quem são esses varões de fama? Os gigantes, que são a junção entre os filhos de Deus, a geração de Sete, e as filhas dos homens, a geração de Caim. Então, quando a geração de Sete se contaminou, se envolvendo com a geração de Caim, o fruto desta união fez homens valentes e de fama. Porque os gigantes antes do intercurso entre a geração de Sete e a geração de Caim não eram homens de fama. Eram apenas homens gigantes. Eram homens gigantes que existiam sobre a face da terra. Mas depois que os filhos de Deus, a geração de Sete, tiveram intercurso sexual com as filhas dos homens da geração de Caim, surgiram homens gigantes. Só que esses homens gigantes eram diferentes. Eram homens valentes. E esses homens valentes eram homens de fama. Não era qualquer homem, não. Era homem valente e homem de fama. O que é um homem valente e um homem de fama? Um homem valente e um homem de fama, podemos dizer que é aqueles cabra doido, aqueles cabra doido lá que tem coragem de encarar uma onça frente a frente. Se a onça vier para cima dele, ele saca do facão e vai para cima da onça com o facão. É um homem que não se abala mediante a um predador. O predador vê ele como presa, ele já vê ele também, o predador como presa também. Ou seja, o animal vê o ser humano como uma presa e o ser humano já fala, se me atacar, morre. Homens valentes, homens de fama, que não tinham medo. Esses homens eram homens sem medo, que tinham muita fama de serem corajosos, porque era valente. Homem valente e corajoso vai ter fama. Por exemplo, que homem não vai ficar famoso se encarar cara a cara uma onça com facão? O cara com facão, um escudo, ou uma lança e um escudo, e a onça atacar ele se defender com o escudo e acabar com a onça na base da lança. E mostrar, eu matei esse animal aqui só com esse escudo e essa lança. E faz ali um banquete. É claro que eu não sou a favor da morte por matar, tá bom? Eu sou a favor de se matar é para comer. Se não fosse alimentado aquele animal, se não fosse alimentado daquele animal, não mate. Deixa viver. Que morra você, mas deixa o animal viver. Agora, se você matar o animal, se alimente do animal.
coma do animal. Deixa o sangue escorrer, pega o animal, faz ali um guisado, faz ali um ensopado, faz ali um assado, faz alguma coisa. Se você matou o animal, mate para comer. Eu sou totalmente contra matar por matar. Ah, mas eu matei em legítima defesa. Problema seu. Matou, agora come. Você não é o dono da vida? Mesmo que você use a desculpa que matou o animal por legítima defesa, porque o animal te atacou e você se defendeu, agora usufrua da carne, usufrua da caça. O que você fez foi uma caça predatória. Você praticamente predou o animal ia te predar e você predou o animal, foi ao contrário. Então, se alimenta do animal, não deixa o bichinho morrer à toa, não. Se matou, se alimente desse animal, coma desse animal, tá bom? Não é errar, não é errado você matar para se alimentar. Não é errado você matar para comer, mas você matar por matar é errado. Você simplesmente matar por matar é errado e eu sou totalmente contra isso, tá bom? É como aqueles homens que vai enfrentar um leão com rifle. Eu já vi um vídeo de um caçador de leões na época que era permitido caçar leões. O cara com a uns 12 metros de distância aproximadamente com rifle, deu um tiro no leão. O leão não morreu com um tiro só. O leão se levantou e foi para cima do cara. O cara rapidamente colocou outra munição e deu o segundo tiro. Aí o leão caiu morto. O que que é isso? Homem valente e homem de fama. O cara bateu um leão. O cara bateu um leão com um rifle a 12 metros de distância. O cara tava praticamente cara a cara com o leão. Se o cara não soubesse manusear bem a arma, se o cara não tivesse sangue frio, o cara ia virar janta. O cara ia virar janta se não tivesse sangue frio. Mas ele teve sangue frio e conseguiu bater o animal. O que que é isso? Homens valentes. Homens de fama. Homens que vai, por exemplo, Davi foi um homem valente, homem de fama. Davi matou um leão, matou um urso. Rapaz, quem é que mata um urso? O urso quando fica de pé chega a quase a 3 metros de altura. E o Davi pequenininho matou o leão. Matou o urso. Isso é o seu homem de fama. Só que ninguém sabia que ele tinha matado o leão e o urso. Depois ele contou. E ficou famoso quando derrotou Golias. Ou seja, aqueles gigantes daquela época, que são os filhos entre a geração de Sete e a geração de Caim, a junção desses duas linhagens, gerou homens valentes e homens de fama. Aí chegamos na época em que podemos dizer que os dinossauros, algumas espécies de dinossauros foram extintas nessa época. Nós vemos aí animais terríveis, como dinossauros grandes pra caramba, grandes predadores, quase 5 metros de altura. Só que naquela época, os homens também tinham 4, 5 metros de altura. Naquela época, os homens também eram gigantes, também eram altos. Então era como enfrentar um, um leão, uma onça. Eram homens, eram grandes caçadores. Eles enfrentavam grandes predadores, grandes animais. E foi aqui nesta época que os dinossauros entraram em extinção. Muitos deles, alguns, muitas espécies entraram em extinção. Nos dias de hoje, quantas espécies entraram em extinção por caça? Porque caçaram os animais, por causa da carne, por causa da cabeça, porque lá nos Estados Unidos lá tem gente que mata um animalzinho só para empalhar o animal. Sou totalmente contra matar o animal para empalhar o animal, para colocar a cabeça como troféu. Sou totalmente contra isso. Não tem lógica, não tem cabimento. Isso não é cabeça de animal, não é troféu, não, gente. Eu sou totalmente contra isso. Eu sou a favor de caçar para se alimentar. Ponto. E naquela época eles eram grandes caçadores, hein? E naquela época as pessoas não tinham medo. Esses homens não tinham medo, não. Eles iam para frente mesmo. E quantos animais nos dias de hoje de entrar em extinção por causa da caça? Por causa da predação? Quantos animais entraram em extinção nos dias de hoje? Houveram muita caça, muita predação.
Alguns animais entraram em extinção e muitos dos animais estão em perigo de extinção. Tem muitos animais na nossa fauna, na nossa flora, no Brasil e no mundo, que estão em risco de extinção. Por que estão em risco de extinção? Por causa da caça, da predação ilegal, por causa dos homens. Então, naquela época, os homens eram grandes caçadores, homens gigantes de 3, 5 metros de altura, 7 metros de altura, esses homens eram inabaláveis. Imagina um homem hoje enfrentar um dragão de Komodo. Já viu o tamanho do lagarto, que é um dragão de Komodo? Rapaz, enfrentar um bicho daquele ali tem que ser muito corajoso. Encarar um animal predador, um animal carnívoro, ou para se defender ou para predar ele por falta de mantimento, isso é muita coragem. É homem de fama, homem de coragem. E é que isso aqui. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que toda espécie de animal foi criada no Gênesis capítulo 1. Toda espécie de animal, toda espécie de ser vivo foi criada em Gênesis capítulo de número 1. Todo réptil, todo réptil. E muitos dos dinossauros são conhecidos como répteis. E o professor Adalto Lourenço, grande homem, as pregações dele, as instruções dele são incríveis. Adalto Lourenço, anota esse nome aí e pesquisa depois. Ele não é pastor, ele prega a palavra, ele é um baita de um cientista, ele é um cientista cristão. Ele falando bem assim, esse negócio de dinossauro que viveu há milhares de anos, isso aí é viajar na maionese. O Adalto Lourenço disse isso, eu já ia chamar ele de pastor. Ele falou essas coisas. Ele estava falando sobre um estudo sobre a questão dos fósseis. Os fósseis, de onde vieram, o que, que é esses fósseis. E eles estão falando dos fósseis de animais extintos e dos fósseis vivos. O que é um fóssil vivo? Por exemplo, algo que existiu há uns 10 mil anos, há 1000 anos, algo que existia há 1000 anos e continua existindo. Algo que foi fossilizado e petrificado há 1000 anos, mas ainda existem exemplares dele hoje, ou seja, o fóssil está morto, mas ainda existe exemplares desse fóssil hoje em dia. Por exemplo, as zebras são fósseis víveis, as hienas são fósseis víveis, e ele relata lá que tem animal com fossilizado datado na mesma época dos dinossauros. E esses animais estão vivos hoje. E ele é um baita cientista, ele cientista e servo de Deus. Ele prega, ensina, falando sobre essas coisas, tirando as dúvidas sobre essas situações. Conhecimento é perfeito, é muito bom a gente ter conhecimento sobre essas coisas para a gente poder debater aqueles que estão zumbizados, aqueles que estão hipnotizados pelo sistema. As pessoas estão hipnotizadas pelos sistemas e acreditando em história para boi dormir, acreditando em viajar na maionese. E é bem claro, os dinossauros existiram na mesma época que o boi, e os dinossauros existiram na mesma época que a vaca, na mesma época que os leões, na mesma época que as zebras. Só que naquela época não eram considerados dinossauros. Todos eles entraram em extinção. Pode ser antes, alguns podem ser depois do dilúvio, antes ou depois do dilúvio. Mas esses homens, alguns chamam de nefilins, que são a junção entre os filhos de Sete e as filhas de Caim, da geração de Caim, são homens valentes, destemíveis, homens de fama. Então, se são homens valentes, homens de fama, certamente são caçadores irrepreensíveis, homens que viveram da caça e do abate de animais gigantescos, animais quase da sua estatura, quase da sua altura. Então, veja só. Versículo de número 4, nós vamos parar por aqui. Nós vamos dar continuidade a partir do versículo de número 5 na próxima vez. Mas já sabemos que antes desses homens, antes desses gigantes,
conhecido como Nefilins, antes desses gigantes, os filhos de Deus, da geração de Sete, as filhas dos homens, da geração de Caim, terem intercurso, já existiam gigantes. Esses gigantes que são progenitores da geração de Sete, da geração de Caim, os gigantes já existiam. Já havia gigantes na terra antes desses homens de fama, antes da junção, intercurso sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, os gigantes já existiam, versículo de número 4, e continuaram a existir também depois. E esses que vieram depois são os filhos da geração de Sete e da geração de Caim. Ou seja, são a mistura entre a geração de Sete e a geração de Caim. Essa mistura foram os homens valentes e homens de fama. E homens valentes e homens de fama, posso falar sem medo, que foram grandes caçadores. Homens que caçaram e abateram grandes animais da época. E quem sabe levaram muitos até a extinção. E eu falo sem medo de errar, porque a Bíblia me dá essa interpretativa. A Bíblia me dá o direito de trazer essa narrativa e essa interpretação. Então nós ficamos por aqui. Os chamados Nefilins, que são a fusão, que são a junção entre os filhos de Deus e os filhos dos homens, não são mistura de anjo com homens. Esses homens eram homens valentes, valorosos, homens de fama. Nós sabemos que antes deles já existiam gigantes na terra. A Bíblia é bem clara em dizer isso. As pessoas que interpretam errado é porque tropeça na letra, né? Tropeça na letra, tropeça na vírgula, tropeça na pontuação, tropeça no acento e fica levantando heresia por aí. Então, prestem muita atenção, foco nas letras, analise, nem que você tenha que ficar meia hora em um único versículo, mas medite nas escrituras. Nem que você fique 5 minutos na parte A, 5 minutos na parte B, 5 minutos na parte C, ali já deu 15 minutos só em um único versículo, você analise, estude, entre bem nesses versículos, não vai pelas ideias de muito aí não, examine as escrituras, vê a verdade que nela testifica, porque é dela que tem a vida eterna. Quer ter a vida eterna? Examine as escrituras e vê a verdade que nela está escrito, e terás a vida eterna. Jesus Cristo diz: vocês erram porque não examinam as escrituras. Vocês erram porque não examinam o que está escrito aqui, tá ok? Deus abençoe vocês e até a próxima.